Você quer aprender a costurar, mas está perdido? Não sabe por onde começar? Calma que eu vou te ajudar. Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Este é um canal de costura e modelagens. Eu estou aqui nas segundas-feiras às 19h30 e eu te convido para se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Hoje eu trago 10 dicas para você que quer aprender a costurar, mas está aí meio perdido, não sabe por onde começar. Vamos ver essas dicas agora. Primeira dica: defina antes de qualquer coisa a área que você quer seguir na costura. Isso eu falo para facilitar a sua busca por informações. Existe uma frase que diz assim: quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Em outras palavras, se você quiser aprender de tudo na costura no início, você vai ficar mais perdido ainda. Então, quanto mais você definir a área que você quer, mais vai facilitar o seu aprendizado. Acontece que nem tudo no ramo de roupas é o mesmo que no ramo de artesanato. As costuras mais básicas você precisa saber em qualquer área da costura, mas você não precisa de tirar as medidas do corpo para fazer uma carteira, entende? Então, é super importante você definir a sua área antes de você iniciar o seu aprendizado. E não é muito difícil de fazer isto, basta seguir o seu desejo. Pergunte para você mesmo qual área que você mais gosta. Eu vou citar alguns exemplos para você entender a importância de se definir isso logo no começo. Existe ramo de roupa feminina, masculina, infantil, roupas pets, roupa esporte, cama, mesa, banho, roupa festa e muitos mais outros exemplos aí. E para cada área dessas existe uma ou mais ramificações. Então, por exemplo, em roupas femininas existe aí a roupa gestante, plus size, academia, moda praia, enfim, são inúmeras. E aí você inicia no básico já focado na área que você quer. Isso vai facilitar muito o seu aprendizado. E sabe qual uma área que eu não vejo ninguém falando e que com certeza tem uma carência nela? São roupas para pessoas deficientes. De repente, é uma dica boa aí para você iniciar nessa área. Segunda dica: domine a sua máquina de costura. Essa é uma parte muito importante, mas que geralmente os iniciantes e até alguns que já costuram há mais tempo pecam. É fundamental você saber resolver problemas básicos como desembolar uma linha, regular o tensor da máquina, montar e desmontar a caixa de bobina, trocar uma agulha. São coisas básicas, mas que muita gente peca. Então, eu sugiro que você veja bastante tutoriais, que você estude o manual, faça testes, se informe, pergunte, mas domine a sua máquina de costura. Terceira dica: domine as costuras básicas. É imprescindível você saber costurar reto, a fazer curvas, a costurar as quinas, a aumentar e diminuir a velocidade da máquina enquanto estiver costurando, a fazer os retrocessos direito. Muitas pessoas, na hora que faz o retrocesso, sai tudo torto. Então tem que dominar isso. E para dominar, você tem que treinar. Não tem outro jeito. É treino, 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 até você conseguir fazer isso perfeito. É bem difícil você obter sucesso na costura se você não dominar as costuras básicas primeiro. Então, treine bastante. Na internet existem alguns desenhos aí para você fazer esses treinos. Eu vou tentar deixar lá no blog alguns para você treinar também. Aproveita e utiliza tecido ao invés de papel. Fica muito melhor para você aprender depois. Então, domine essas costuras básicas aí para você obter sucesso. Quarta dica: confira os seus materiais. Esquadro, régua, fita métrica, máquina de costura, lápis, enfim. Todo o seu material deve ser bem observado e ele tem que estar em bom estado para você aprender melhor. Eu já citei aqui um exemplo de uma colega minha que tinha um esquadro que estava torto.
Então, às vezes você está fazendo aí a sua modelagem, a sua costura e não está dando certo, não por culpa sua, mas às vezes é o material que não está adequado. Então, o lápis tem que estar bem apontadinho, a máquina tem que estar em bom estado, tudo tem que contribuir para você estudar melhor, para você aprender melhor. Então, dê uma atenção especial para os seus materiais, porque às vezes o erro pode estar neles e não em você. Quinta dica: aprenda a utilizar os seus materiais. Então, saber o que é milímetro, centímetro, um quarto de medida, saber esquadrar, são coisas essenciais que você precisa de saber para você aprender melhor a costurar. E aí eu posso estar falando para alguém que vai achar que isso é coisa fácil. E realmente não é difícil, mas existem pessoas que têm essa dificuldade. Então eu gostaria de saber, me fala nos comentários, você tem dificuldade de usar os materiais de costura? Fala para mim quais são esses materiais que você tem dificuldade, que eu vou tentar te ajudar em um outro vídeo. Sexta dica: comece com as peças mais fáceis. Olha, eu já falei isso aqui algumas vezes em vídeos de dicas que eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você assistir, mas é muito complicado a pessoa iniciar já querendo fazer peças mais complexas. Isso pode te deixar frustrado e desanimado, mesmo que você consiga terminar essa peça, mas isso pode te dar algum certo desânimo depois, porque a costura é por etapas, você tem que ir subindo degraus e degraus até ir alcançar o que você quer. Então, não pule essas etapas, comece do mais fácil para o mais difícil, para você aprender melhor. Sétima dica: não espere ter tudo para começar o aprendizado. Olha, se você não tem uma máquina de costura, costure à mão. Se você não tem um papel apropriado, faça com o que você tem. Até jornal serve. Se você não tem tecido, use um lençol velho, um TNT, mas faça. Não espere ter tudo, porque muitas vezes a gente não consegue ter tudo logo de cara. É aos pouquinhos que a gente vai adquirindo. E material de costura e modelagem são muitos materiais, então tem que ser aos poucos mesmo. Olha, uma coisa que ajuda muito é você fazer os moldes em tamanho miniatura, porque você vai gastar menos papel, você vai gastar menos tecido para você fazer seus testes, até o manuseio é melhor. Eu tenho aqui no canal um vídeo ensinando a fazer uma régua que com ela você consegue fazer os moldes em tamanho miniatura. Vou deixar aqui em cima para você assistir também. Então, comece com o que você tem, não espere ter tudo, porque o tudo é muito grande e é mais difícil você adquirir de uma vez só. Então vá aos pouquinhos que você consegue. Oitava dica: aprenda a modelagem. Se você quer fazer roupas, você vai precisar aprender a modelar, porque senão você vai ficar sempre na dependência de alguém fazer para você ou de você copiar aí por uma outra roupa, o que pode dar muito errado. Então, se você aprender a modelar, você vai conseguir fazer aqueles modelos que você imaginar. Às vezes tem aquele modelo específico e você não acha alguém que faça para você, você não acha um modelo na internet ou algum para comprar, então você vai ficar sempre na dependência de alguém. Se você quer aprender mesmo a fazer roupa, então aprenda a modelar. Nona dica: tire as medidas corretamente e confira. As medidas devem ser tiradas rente ao corpo, não apertadas e nem largas. E também deve ser sempre conferidas depois, porque muitas vezes a gente pensa que tirou corretamente e não tirou. A dica que eu te dou é que você marque os pontos principais do corpo com uma fitinha para ficar mais fácil de você tirar essas medidas. Então marque ali a cintura com a fitinha, o quadril, alguns pontos que você achar necessário para facilitar aí na hora de você medir. E não esquece, sempre confira para ver se está certo. 10ª dica: não desista por falta de paciência. Se no meio do processo te faltar paciência, pare, guarde tudo e recomece em outro momento. Eu achei 2 frases interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. Uma é do Charlie Chaplin, que diz assim:
A persistência é o caminho do êxito. E a outra é um provérbio chinês que diz assim: a persistência realiza o impossível. Então, para você conseguir sucesso, persista, não desista. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar um versículo para você meditar que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Se encontra em Provérbios 18, versículo 15, que diz assim: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Se você está em busca de conhecimento, então você está no caminho certo, no caminho da sabedoria. Continue, insista e persista. Que Deus te abençoe, fica com Ele, até a próxima, tchau!